Fala aí, Crobilhar! No vídeo de hoje nós vamos estar conversando sobre Monsterverse, mais especificamente sobre Godzilla vs Kong de 2021. Bem, vocês que assistiram Godzilla vs Kong provavelmente notaram a mudança de tom que ele tem e o quão desconexo dos outros filmes, especialmente do seu antecessor, Godzilla King of the Monsters. Ele era para ser uma continuação desse filme, mas parece mais um filme solo. Não parece exatamente uma continuação e... enfim, existe um motivo para isso. No vídeo de hoje nós vamos estar comentando sobre por que isso aconteceu e como aconteceu, e também como seria Godzilla vs Kong originalmente, antes de ter tido algumas dessas mudanças. Algo que eu quero reiterar aqui também é que o que eu estarei comentando aqui é sobre a versão de Godzilla vs Kong que foi realmente gravada e feita. Essa versão foi realmente feita e chegou até em algum nível de pós-produção, mas acabou acontecendo mudanças. Eu vou falar sobre isso no vídeo, mas é uma versão que foi realmente scriptada, gravada e chegou em até alguma fase de pós-produção. Eu não vou estar falando sobre roteiros descartados e nada do tipo, não, é uma versão que chegou a ser feita e que hoje está perdida. Enfim, se acomodem e vamos dar uma olhada na versão original de Godzilla vs Kong. Algo que é importante nós lembrarmos aqui: as mudanças feitas em Godzilla vs Kong são enormes, sim, mas todas as mudanças, estiveram com o envolvimento de Adam Wingard. O diretor Adam Wingard esteve envolvido em todas as mudanças, todas as tomadas de decisão e todas as filmagens. Então, dito isso, vamos estar aqui comentando sobre essa versão original de Godzilla vs Kong. Essa versão original, ela começou a ser escrita e tudo mais lá em 2017, se não me engano. O Godzilla vs Kong já tinha sido basicamente confirmado em meados de 2014. Eu me lembro de acabar vendo isso no meio de uma notícia de Godzilla 2 /rumores que estava saindo lá na época de 2014, 2015. Mas eu acho que realmente começou a ser escrito em 2017. Essa versão começou em 2017. Antes disso, obviamente, teve outras versões de script e tudo mais, mas essa em específico começou em 2017 e ela durou até 2019. E acabou, obviamente, sofrendo diversas mudanças. E por que ocorreram essas mudanças? Bem, basicamente foi para atrair mais público. Em 2020, entramos na pandemia global do Covid-19. E isso prejudicou muito a arte, o cinema, os filmes e coisas do tipo. O Godzilla vs Kong, inclusive, é o filme que salvou os cinemas lá fora. Então a gente temos este ponto aqui. Estávamos em uma pandemia, menos gente aí no cinema. Eles não queriam fazer um filme que fosse mais uma sequência, que o público-alvo seria, no caso, as pessoas que estavam acompanhando o Monsterverse, né, os fãs e tudo mais. Eles queriam fazer algo que atraísse mais o público geral, porque agora menos gente vai estar indo, então eles precisam chamar o máximo de pessoas possíveis para suprir essa falta de gente que iria no cinema durante a pandemia. Então, com isso, o tom do filme foi modificado e a narrativa foi simplificada para que atraísse um público maior. E assim as pessoas que não acompanhavam o Monsters poderiam ir assistir e entender o filme sem problema nenhum. Vocês devem se lembrar também que Godzilla vs Kong seria lançado em 2020 e acabou sendo adiado para 2021. Bem, ele primeiro teve uma data de lançamento em março de 2020 e foi adiado para novembro de 2020. E depois adiado para 2021 e teve umas mudanças de meses entre 2021, que eu não vou me lembrar exato. Mas o motivo do adiamento, pelo menos de um deles, né, no caso, seria realmente as regravações que fariam de Godzilla vs Kong para mudar essa tal versão. Então agora vamos analisar as principais mudanças que ocorreram nesse filme e tudo que nós sabemos sobre essa tal versão original. Primeira mudança que eu acho que nós podemos comentar sobre é a motivação do Nathan Lind. No filme que nós temos, nós sabemos que ele acabou perdendo seu irmão numa expedição para Terra Oca e tudo mais. No filme original seria diferente. No filme ele perderia
sua noiva em uma missão para a Terra Oca. Ela iria em alguma missão para a Terra Oca na Ilha da Caveira e ela acabaria morrendo nessa missão. Isso foi algo que o próprio ator do Nathan Lynch disse em uma das entrevistas no extra, nos extras do Blu-ray do filme. Lose their pilots, the whole crew, and being Nathan's love, his girlfriend, that he just proposed to, and she goes missing. He assumes that they're all dead. E então aí já podemos ver uma mudança que não é tão relevante assim, mas uma mudança que trocaram a noiva do Nathan pelo irmão do Nathan para ser quem teria morrido na Terra Oca. E nessa expedição pela Terra Oca, a noiva, eles iriam para a Terra Oca a partir da Ilha da Caveira. Isso é bastante interessante. Nós sabemos que tinha uma entrada para a Terra Oca na Ilha da Caveira, porque nós sabemos que o Kong entrou na Terra Oca para enfrentar os Skullcrawlers durante Godzilla 2, onde o Ghidorah acordou todos os monstros. E, enfim, no próprio Kingdom Kong a gente vê também a entrada que o Kong joga o Camazotz para dentro da Ilha da Caveira, para dentro da Terra Oca. Então, a partir dessa entrada, ela iria para a Ilha da Caveira e acabaria morrendo lá. Então aí nós já teríamos uma participação da Ilha da Caveira no filme, além de só estar com uma chuva e é isso. Então nós teríamos mais da Ilha da Caveira, que acabou sendo cortado. E também, né, a mudança da noiva do Nathan pro irmão do Nathan ser quem teria morrido nesse acidente. Sendo uma mudança tão pequena, por que trocaram isso? Bem, isso daqui eu não vou afirmar que é verdade, mas eu ouvi dizer que na época tava tendo algumas reclamações de personagens femininas morrendo em filmes. E eu não sei se tem relação, eu não sei se seria necessariamente verdade isso, mas eu vou jogar aí porque é uma possibilidade. Também temos gravações, imagens, né, de gravações que aconteceram na Terra Oca, onde o Nathan, junto com a equipe da Monarch, acabariam encontrando dentro da Terra Oca o veículo, muito provavelmente o veículo onde a noiva de Nathan teria morrido. E alguma coisa aconteceria lá, algum desentendimento, e nós podemos ver aí também nessas mesmas imagens que o Nathan acabaria se envolvendo em uma briga nessa cena onde encontraria, ou próximo a isso, onde encontraria o veículo onde sua noiva teria morrido. Essa briga envolveria sua noiva, talvez um desrespeito que o outro membro da Monarch teria causado lá e deixou o Nathan puto. É uma possibilidade, mas nós não temos muita informação. Também aí, aparentemente eles sairiam realmente das rives e começariam a explorar a Terra Oca a pé, pelo menos, nem que fosse uma área pequena ou por pouco tempo, mas aparentemente aconteceria. Talvez seria justamente só pra ver o veículo. Nathan iria querer ver lá pra... vai que a noiva dele estaria vivo. Não tem realmente como saber. A segunda mudança é o Orca Z, ou Orca Z. Isso seria um dispositivo que, logicamente, seria baseado no Orca que nós vemos em Godzilla 2. E seria um dos pontos chaves para esse filme e uma coisa que eu acho que ficou meio pá em Godzilla vs Kong. Um dos grandes problemas que eu tenho em Godzilla vs Kong, que eu já falei algumas vezes, é a falta de motivo pro Godzilla e pro Kong brigarem. Eles só dão uma desculpa, são dois alfas, e é isso, eles não elaboram em nada, não tem nada sobre a Guerra Ancestral, a gente nem sabe mais direito o que é um alfa ou o que não é. E o Godzilla simplesmente, de repente, decidiu que vai atacar o Kong, mas todos os outros anos que ele poderia ter enfrentado o Kong não tava nem aí. Então eu achei muito sem motivo a briga dos dois. O Godzilla cava um buraco até o centro da Terra por absolutamente nada, e quando o Kong sobe, o Godzilla tava indo embora, então ele nem estava chamando de fato Kong, ele só cavou por cavar. Só queria ver o que estava acontecendo. Um problema que eu tenho muito aqui, e isso que acabou sendo cortado resolveria esse problema. Por mais que eu não acho que seria a melhor forma de resolver, eu acho que eu gostaria muito mais simplesmente com essa pequena mudança do Orca Z. O Orca Z, como eu já falei, ele é obviamente baseado no dispositivo Orca de Godzilla King of the Monsters, que os personagens usavam para conseguir, entre aspas, se comunicar com os titãs. E a Apex usaria o Orca Z, que seria uma atualização daquele Orca, e ela usaria isso para emitir uma frequência para irritar o Godzilla. Essa frequência deixaria o Godzilla irritado e faria ele atacar tanto a humanidade quanto o Kong.
e ele atacaria bases da Apex ou outros locais da humanidade por conta do Orca Z, que estaria irritando ele. E a Apex se aproveitaria disso, né? Usaria isso para fazer com que a humanidade perdesse a confiança no Godzilla. E com a Apex fazendo com que a humanidade perdesse a confiança no Godzilla, que estaria mais sendo visto como herói após King of the Monsters, isso justificaria o uso do Mechagodzilla, e a Apex poderia usar o Mechagodzilla para matar o Godzilla, já que a humanidade já não confiava mais no Godzilla. E assim, a Apex seria visto como heróis pela população. Uma grande parte do plot do Orca Z acabou se mantendo no filme, pelo menos um remanescente dele. De uma forma um pouco diferente, mas se manteve. Na batalha no mar, quando o Godzilla começa a atacar o Kong, o que não faz sentido nenhum. Inclusive, no filme se fala que quando o Godzilla tá chegando para enfrentar o Kong, acaba tendo um diálogo lá, que a Elaine chega e pergunta: você passou pelo território do Godzilla? E o comandante ele falava: não, nós evitamos sim, como você disse. E explicaria porque o Godzilla teria mudado o rumo. Na versão original, a Apex estaria usando o Orca Z para fazer com que o Godzilla atacasse embarcações da Monarch junto com o Kong. E isso seria o motivo da primeira briga entre Godzilla e Kong, que mesmo sendo dois titãs protetores, acabariam brigando por conta da Apex. No final da luta, os personagens iriam desligar o Orca Z, né? A Apex seria desligar o Orca Z, porque os outros personagens provavelmente não saberiam a respeito desse dispositivo. E isso faria com que o Godzilla se acalmasse, o som que estava irritando ele parou, e ele parou de atacar os personagens. Provavelmente a filha do Simons, que seria a membro da Apex que estaria nas embarcações, seria quem ligaria e desligaria isso. O Godzilla pararia de atacar, porque ele ficaria calmo, e iria embora. Na versão final do filme, eles desligam os motores dos navios para fazer com que o Godzilla pensasse que eles estariam mortos, que não faz nem muito sentido, até porque o Godzilla e o Kong se encaram antes do Godzilla ir embora também. Mas enfim, eu nunca engoli direito essa desculpa que deram na versão final, e eu realmente gostaria muito mais dessa versão inicial. E depois dessa primeira briga, onde o Godzilla estaria, entre aspas, sendo controlado, não exatamente, mas ele estaria irritado indo atrás do dispositivo que estaria fazendo a frequência, e isso causaria a primeira briga entre ele e o Kong. Talvez o Kong ficaria puto com o Godzilla após esses acontecimentos, e isso seria o motivo do Kong ir atrás do Godzilla para a luta final, e o Kong subir em Hong Kong talvez por esse motivo. E enfim, daria mais motivo para a briga do Godzilla e do Kong do que simplesmente do nada o Godzilla resolveu brigar. E isso teria dado uma motivação para o Godzilla enfrentar o Kong sem alterar a personalidade dele, que tinha sido estabelecida em King of the Monsters como um titã herói. Também podemos ver em concept arts que o Orca Z seria acoplado no peito do Mechagodzilla. Então nós podemos ver um pouco do design do Orca Z aí no Mechagodzilla. Parece ter uma minigun, enfim, interessante. E essa cena sendo cortada acaba cortando um dos vínculos que esse filme teria com Godzilla 2, que seria o Orca. E eu julgo dizer que esse deve ter sido o motivo para essa cena ser cortada, e eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Madison com estresse pós-traumático. A Madison Russell teria estresse pós-traumático após os eventos de Godzilla 2. Faz sentido. O estresse pós-traumático dela iria refletir na desconfiança que seu pai tinha pelo Godzilla. Então, isso seria um plot que aumentaria bastante o plot do Mark Russell, que foi muito cortado, né? O plot dele foi muito cortado na versão final do filme, e provavelmente a maior parte seria em relação ao estresse pós-traumático da filha. Isso talvez deixaria a Madison uma personagem interessante ao invés de uma das personagens mais chatas da franquia. Olha que interessante. Infelizmente acabou sendo cortado. E novamente nós podemos ver aí que essa remoção, né, cortou outro vínculo que esse filme teria com Godzilla 2. De novo, guardando pro fim do vídeo.
A Doutora Shen estaria inicialmente nesse filme também. Nós não sabemos muito sobre sua participação nesse filme, nós não sabemos se sua participação seria grande ou não. Eu acredito que ela teria alguma relação com o Mark Russell, né, no plot do Mark Russell, que acabou sendo cortado, e eu acho que muitos desses membros da Monarch foram cortados nessa seria desse plot aí. Enfim, nós não sabemos exatamente seu papel no filme, quanto de participação seria uma participação grande ou pequena que teria, mas a Doutora Shen, que era uma das, entre aspas, Shobijins, né, das gêmeas da Mothra de King of the Monsters, acabou sendo cortado. Quando vamos falar disso, isso pode ter sido cortado para cortar outro vínculo com King of the Monsters? Pode, é uma possibilidade. Mas também ouvi rumores que a atriz teve alguma treta com o cartel chinês. É verdade? Não é? Eu não sei. De novo, uma coisa que eu quero deixar claro que eu não tenho certeza da veracidade disso e eu tô jogando aqui a possibilidade disso ter acontecido. A atriz Jessica Henwick, não tenho certeza se pronunciei corretamente o nome dela, também teria um papel no filme e ela acabou sendo completamente cortada do filme. O seu papel seria ser uma repórter. Provavelmente não seria um papel muito grande, seria só em uma cena. Outro personagem que foi cortado, adicionando aqui depois da edição, é o de Lance Reddick. O personagem dele, embora esteja no filme uma cena muito curta, ele teria um papel bem maior, com mais destaque no filme, na trama da Monarch, que, como nós sabemos, acabou sendo extremamente reduzida no filme e seu personagem acabou sendo também. O Ren Serizawa, um dos personagens com maior potencial para ser um dos melhores vilões da franquia do Godzilla, que foi completamente desperdiçado. Eu não sei se ele usaria todo o potencial dele nessa versão original, mas com certeza seria um personagem muito mais interessante. Afinal, na versão final do filme, ele é apenas um capanguinha lá do Simons, e ele trabalha para o Simons lá além disso, e tem pouquíssimas falas inclusive no filme. Enquanto na versão original do filme, ele seria o grande vilão do filme, ele seria o principal antagonista do filme, e é uma pena o que fizeram com ele. Além disso, na versão final do filme, só fica implícito que ele é filho do Ren Serizawa. Obviamente os fãs sabem disso, mas pra quem não é fã, é o que só fica implícito. Enquanto na versão original do filme, ele falaria explicitamente que ele é filho do Serizawa. Ele encontraria o Nathan, que estaria se acabando em bebida no bar por conta da perda de sua noiva. O Ren Serizawa encontraria ele no bar e ele falaria: "Eu acredito que você conheceu o meu pai." E o Nathan olharia para ele e o Serizawa dizia: "Meu nome é Ren Serizawa." E a conversa continuaria, mas infelizmente nós não sabemos como essa conversa continua porque nós não temos as imagens disso. I believe you knew my father. What? My name is Ren Serizawa. O Ren Serizawa também, como eu disse, ele se revelaria ser o grande vilão do filme mais pra frente. E ele contrataria um assassino de aluguel para matar o Walter Simons quando o mecha ligasse. E com isso ele poderia fazer o upload da consciência do Ghidorah no Mechagodzilla, assim como ele planejava. E também o assassino de aluguel em algum momento iria matar a Madison e o Josh, mas o Bernie mataria o assassino de aluguel salvando os dois. Isso deixaria o Bernie muito mais legal e seria muito mais interessante. E isso daí tudo foi dito pelo produtor do filme, né? Vai estar aí na descrição tudo mais informação. Mas foi dito pelo produtor. O que eu vou falar agora nesse tópico aqui é um rumor que eu ouvi e que pode não ser verdade. Mas depois que o assassino de aluguel falhasse em matar o Walter Simons, talvez ele falhasse, nós não sabemos se ele realmente falharia ou não, o Ren Serizawa acabaria matando o Walter Simons usando o mecha antes que ele fosse morto pela consciência do Ghidorah. Mas, de novo, isso daí são só rumores e não tem nada que comprove isso nesse ponto aí que seria que o assassino falharia e o Serizawa faria isso com o mecha. Eu já li esses rumores, são reais, eu não sei, eu acho que não devem ser, mas se é possível, enfim. Só um ponto mesmo, mas voltando porque a gente sabe de fato agora pro próximo tópico.
Bem, Godzilla vs Kong, como todos vocês sabem, é focado em Godzilla vs Kong. E muito se falava sobre a guerra ancestral e que ia falar sobre as origens disso no filme e acabou nunca acontecendo. Nós teríamos uma cena para falar sobre a guerra ancestral inicialmente no filme, que acabou sendo completamente cortada. No filme, quando eles pousam com as Reeves dentro do templo do Kong, e o Kong está sentado em seu trono, debaixo do trono do Kong tem uma porta para humanos. E os personagens entrariam nessa porta, de fato, que no filme nós vemos essa porta, mas eles nunca entram lá. E na versão original eles entrariam de fato nessa porta. E lá nós temos até imagens das cenas que foram gravadas lá e tudo mais. Inclusive, temos uma imagem ali do set de filmagem. Teria um mural com uma pintura da guerra ancestral entre Godzilla e Kong. Eu já fiz um vídeo conversando sobre esse mural e falando o que ele representa. Se você quiser assistir aí, eu recomendo também. Mas enfim, esse mural que teria... Nessa cena teria aí algo falando sobre a guerra ancestral. Provavelmente diálogos que explicariam a guerra ancestral, contariam mais sobre a origem dessa guerra, tudo mais. Seria muito interessante, que infelizmente acabou não indo pro filme. Embora nós só temos imagem desse lado, muito provavelmente do outro lado teria outro mural, porque o produtor ele disse que teria mural com pinturas rupestres e a pintura que ele descreveu é um pouco diferente dessa que nós vemos no set de filmagem. O produtor disse que teria uma pintura rupestre dos Godzilla e Kong se enfrentando, mas teria mais monstros no meio da luta. Nós teríamos Mothra, teríamos Behemoth, teríamos Rodan. Isso é muito interessante, então provavelmente teria mais murais nessa sala, que nós acabamos não tendo imagens. E algo que eu quero relembrar é que na abertura do filme nós temos essa pintura rupestre que aparece com Godzilla, Kongs, a Mothra, e tem umas criaturas que parecem ser elefantes, talvez seria a representação do Behemoth, enfim. Não sabemos exatamente. E obviamente nós teríamos aí uma narração da guerra e tudo mais. Uma pena essa cena ter sido cortada. Uma pena mesmo. E o que eu falei até agora foi só o que o produtor do filme falou sobre as mudanças do filme. Mas nós temos muito mais para comentar aqui. Enfim, primeira coisa que eu quero falar sobre aqui era das primeiras sinopses que estavam saindo depois de King of the Monsters e que acabaram não tendo nada a ver com o que foi mostrado no filme. A sinopse falava que a facção rival da Monarch, que no caso era a Apex, queria manipular os titãs, causar uma guerra entre eles, e é justamente o que nós vimos lá que a Apex faria com o Orca-Z, né, manipulando Godzilla para fazer com que ele enfrentasse o Kong e tudo mais. Também falaria que teria uma conspiração humana para acabar com toda a vida na Terra. E eu não sei, eu acho que isso teria a ver com a Apex querendo matar o Godzilla, e isso faria com que não tivesse mais equilíbrio e os monstros começassem a destruir tudo, sem o equilíbrio com o Godzilla, e talvez se acabasse todos os monstros não ia ter nenhum titã para proteger a Terra, coisa assim. Sinceramente não sei o que significa, eu acredito que fosse algo assim. Também outra coisa que é muito interessante, que diz que estranhas atividades sísmicas na Ilha da Caveira chamariam a atenção de tanto Godzilla quanto Kong. No final de King of the Monsters, nos créditos, nós vemos que estaria alguma coisa dos monstros irem para a Ilha da Caveira e tudo mais. Sinceramente, nós não temos ideia do que seria isso. Eu ouso dizer que talvez teria relação com a exploração da Ilha da Caveira que a Monarch estaria fazendo para ir para a Terra Oca, onde a noiva do Nathan morreria. Para o que eu vou falar agora, eu recomendo que vocês pausem esse vídeo e vão ver o vídeo que vai estar aparecendo aí no card agora sobre o Ghidorah cortado de Godzilla vs Kong. E a gente já vai conversar sobre isso nesse vídeo também. Mas do que eu vou falar aqui pra frente tem muita relação a respeito desse trailer russo, nunca lançado para o público, de Godzilla vs Kong. Seria um trailer de teste mesmo. E se você já viu, pode continuar nesse vídeo. Enfim, esse trailer, ele... nesse vídeo eu explico por que dá pra considerar esse trailer como algo legítimo, essa descrição de trailer como algo legítimo. Assiste o vídeo lá, vocês vão entender tudo. Mas enfim, nessa descrição de trailer, falava sobre que a luta no porta-aviões aconteceria em uma tempestade bíblica.
e não na luz do dia. E isso realmente é verdade, porque mais tarde nós acabamos tendo a cena vazada da Comic Con Experience de 2019, onde mostrava a cena do porta-aviões rapidamente, e nós podemos realmente ver que não aconteceria na luz do dia como aconteceu na versão final do filme, e sim dentro de uma tempestade. O que causaria essa tempestade? Nós não fazemos ideia, mas seria um ambiente um tanto quanto diferente. Sim, King Ghidorah. King Ghidorah aparentemente estaria na versão original de Godzilla vs Kong de alguma forma. Tecnicamente ele está na versão final também, tanto quanto o crânio quanto o fantasma dele possuindo o Mechagodzilla. E meio que misturando a consciência dele com o do Ren Serizawa para formar a personalidade do Mechagodzilla. Mas na versão original nós teríamos realmente o King Ghidorah. Aparentemente, embora não tenha nenhuma prova concreta disso, muito implica-se que sim, nós teríamos. Isso vem da descrição do trailer russo também, e que é dito que o trailer começaria com o King Ghidorah com raiva acorrentado em uma fortaleza de gelo. Isso é muito... Embora nós não tenhamos o contexto de qual a cena do Ghidorah se passaria, nós temos o contexto da cena, eu acredito que quando o Ren Serizawa colocasse a consciência do Ghidorah, ele acabaria tendo essa visão antes de ser morto. Muito provavelmente, quando ele colocasse, ele ia ter a visão do King Ghidorah acorrentado. Provavelmente as correntes representariam que o Ghidorah se sentia preso, o Mechagodzilla talvez, ou a consciência, coisa assim. E isso seria só na cabeça do Ren Serizawa, não seria Ghidorah literalmente carne e osso, mas sim uma visão que o Ren Serizawa teria ao fazer o upload da consciência do Ghidorah no Mechagodzilla. Mas enfim, nós não temos realmente o contexto dessa cena, é o que eu acredito que seja o caso, o que mais faz sentido na minha opinião. Sobre a batalha final entre Godzilla e Kong no filme, a Batalha de Hong Kong, antes do Mechagodzilla, ela possivelmente passou por mudanças também. Nós tínhamos a Sayaka, que foi... eu já falei sobre ela algumas outras vezes no canal. Ela vazou muitos detalhes de Godzilla vs Kong antes do lançamento. Ela tinha vazado Godzilla King of the Monsters inteiro praticamente, e tinha acertado. E quando foi pra Godzilla vs Kong, ela errou umas coisas muito mínimas, e ela acertou a maioria esmagadora do filme. Isso que ela só via concept art, então o que ela errou foi provavelmente concept art que não foi levada para frente, que ideias não foram levadas para frente. Enfim, mas ela realmente chegou, ela tinha comentado que ela chegou a assistir a luta final entre Godzilla e Kong, e ela comentou sobre essa luta. Ela falou que o Godzilla estaria extremamente violento, uma completa besta. Isso é interessante. Ok, você pode dizer que o Godzilla está violento quando ele começa a andar nas quatro patas e tudo mais. Mas aí nós vemos sim alguma entrevista que o Adam Wingard fez lá na época do filme, dizendo que ele alterou um pouco a luta final porque ele ficou com dó do Kong. Isso é interessante. Então talvez realmente a luta tenha tido alguma pequena mudança. Eu duvido que tenha sido uma mudança muito drástica, mas talvez tenha dado uma nerfada na violência do Godzilla na cena. Enfim, de qualquer forma, uma curiosidade interessante. E por fim, o tom do filme. A versão final do filme acabou tendo uma mudança no tom, assim como foi dito pelo produtor, que revelou a maior parte dessas mudanças, e para atrair mais público geral, fazendo um filme mais descontraído. Embora nós não tenhamos aí uma resposta definitiva com o que nós sabemos a respeito dessa versão original, aparenta-se que o tom original do filme seria algo mais parecido com Godzilla King of the Monsters. Eu acredito que não seria um tom totalmente sério como em Godzilla 2014, mas seria um tom sério, porém com aqui ou ali sendo mais descontraído, como foi em King of the Monsters, e se mantendo ainda numa continuidade, e que acabou mudando para atrair mais público, que eu também acho uma pena. Bem, e com isso eu quero falar um pouco sobre tanto minha opinião a respeito dessa versão original, quanto em relação ao que nos foi entregue,
também eu quero falar um pouco sobre o Monsterverse a respeito disso. Eu acho uma pena terem mudado, porque essa versão original parece ser muito, muito superior. Na minha opinião, é absurdamente melhor. E eu acho muito triste que tenha ocorrido tantas mudanças assim pra pior no filme. Eu acho que nada que mudou foi pra melhor, pelo menos do que nos foi dito aqui. Parece que tudo foi só nerfando o filme, mais e mais. E é o que eu falei, como eu disse no meu vídeo de 10 anos do Monsterverse. Parece que nós temos o Monsterverse desde Godzilla 2014 até King of the Monsters, onde eles tinham um universo cinematográfico. E depois disso nós tivemos um segundo Monsterverse, onde o que foi lançado entre 2014 até 2019, eles pegam como uma história e usam de base isso para construir uma história nova. 2014 a 2019 é um soft canon, só que o que é o hard canon mesmo a partir de Godzilla vs Kong, que eles, com tantos retcons que aconteceram e foram cortadas tantas conexões com os filmes antigos, que antigos não são antigos, mas anteriores, realmente faz parecer, e dá pra dizer que foi feito realmente um reboot. O personagem do Godzilla é completamente diferente e mudou completamente de personalidade. O Orca Z, PTSD da Madison, Ren Serizawa sendo filho do Ishiro Serizawa, o King Ghidorah, a Doutora Shen, tudo isso são o Godzilla realmente ser herói, ele estava mais sendo forçado a lutar, né, do que realmente ser um personagem egoísta que mudou completamente de personalidade. Na versão final de Godzilla vs Kong, foram tudo conexões com King of the Monsters que foram cortadas propositalmente para fazer com que atraísse mais um público geral. E eu acho que isso realmente permite com que nós possamos dizer que Godzilla vs Kong é um reboot do Monsterverse, que tá contando a história de jeito diferente, né? Onde 2014 a 2019 é só uma base assim, só que não é um hard canon, e o que é realmente o hard canon, né? É só o soft canon, que o hard canon é Godzilla vs Kong pra frente. E eu acho uma pena isso, cara, eu realmente acho uma pena. E eu acho que essas regravações de Godzilla vs Kong foram a pior tomada de decisão do Monsterverse. E eu imagino como será que seria o novo Império se não tivesse mudado tanto Godzilla vs Kong. Provavelmente também tomaria um rumo diferente o novo Império, teria provavelmente um tom diferente. E talvez se eles tivessem se mantido nisso, será que eles ainda iam se importar mais com a história? E Godzilla, o novo Império não seria tão jogado de qualquer jeito, todas essas coisas sem explicação. Enfim, eu acho uma pena tudo isso que aconteceu. E eu espero que algumas dessas coisas sofram mais retcon pra voltar com suas ideias originais. Mas enfim, demais é isso. O que vocês acham dessa versão original de Godzilla vs Kong? Vocês preferem essa versão ou a versão final? Digam aí nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!